Bom dia a todos, sejamos muito bem-vindos ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, onde hoje nós poderemos estar juntos, meditando sobre o Santo Evangelho do dia. Antes de tudo, digamos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abrindo primeiramente em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, clamemos por essa armadura de Deus sobre nossas vidas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo, para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomando o Evangelho de hoje, que está lá em Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele, então, lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entregasse em sua glória?
e começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhe em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho permaneçam em nossos corações e em nossas vidas. Assim como estes que caminhavam, iam conversando sobre todo o acontecido e encontraram o Cristo, encontraram o Jesus, mas não reconheceram. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes nós estamos também pelo caminho? Nós passamos por situações onde sempre vem uma ajuda, onde sempre chega uma mão, e nós muitas vezes não reconhecemos ser a mão, ser a ajuda desse Cristo, desse Jesus. Muitas vezes nós, assim como eles, nós parávamos no túmulo. Nós paramos no túmulo. Muitas vezes nós paramos na cruz. Nós não nos recordamos que esse Cristo, ele ressuscitou. Aleluia. Muitas vezes nós não lembramos. E assim como diz a palavra, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu-os a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e eles voltaram para Jerusalém. Acharam ali os 11 que estavam reunidos junto com seus companheiros e eles disseram: é verdade, o Cristo ressuscitou. Reconheceram Jesus por aquilo que ele fez. Reconheceram Jesus ao partir do pão. É interessante que quando Jesus ele caminha com eles, Jesus iria deixá-los. Jesus sairia de sua presença. Mas eles disseram, porque já sentiam no coração inflamar estas palavras que Jesus lhes falava. Ele olhava para aqueles com misericórdia. Ele já olhava para aqueles como se dissesse: vou ficar contigo, vou cear contigo. E isso nos faz recordar muitas vezes o quanto nós necessitamos que esse Jesus, ele fique, ele permaneça. E nós nos esquecemos que esse Jesus, ele vem, ele quer ficar, ele quer permanecer em nós. Ele quer permanecer conosco. Que em todas as adversidades que nós temos vivido durante este ano, que esse Jesus, ele venha e ele permaneça conosco. Que esse Jesus, ele venha e ele se faça presente em todos os momentos das nossas vidas. Seja na perda de um amigo, de um parente, seja na perda de um familiar, seja nas alegrias do nascimento. Quantas alegrias os pais não tiveram nesse ano tão turbulento?
Porque os seus filhos vieram ao mundo por graça de Deus. Porque Deus quis. Porque Deus assim permitiu. Da mesma forma, esse Jesus permite, Ele nos permitiu estar hoje aqui, sendo essa palavra viva, sendo esse Cristo ressuscitado. Quando Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Aquele que vem te ajudar, aquele que vem erguer a mão, esse é o Jesus mais próximo. Jesus feito carne novamente, próximo a você. Não podemos duvidar. Não podemos fazer como estes que caminharam tanto tempo com Jesus. Iam conversando com o próprio Cristo. Iam conversando com o Salvador. E não reconheceram. Embora aquelas palavras fervilhassem dentro dos seus corações. Eles ainda assim não reconheceram que era o Cristo. E o que nos falta para reconhecer que é o Cristo em nossas vidas? E o que nos falta para que nós enxerguemos esse Cristo em nossas vidas? E o que nos falta para que nós queiramos, assim como estes, dizerem para Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia declina, permanece em minha vida, permanece em minha casa, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Seja o Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. É assim que nós te pedimos nesse dia. Em oração, Senhor, eu te clamo. Vem ser o Senhor das nossas vidas. Desses que nesse instante assistem este vídeo, vem ser o Senhor. E eu creio que com toda fé, com tudo aquilo que Tu coloca em nossos corações, Tu vem, Tu se fará presente em cada um de nós. Já é tarde, Jesus. Já é tarde, Senhor. O dia está declinando. Vem e fica conosco. Vem e permanece conosco. Deus me faz lembrar nesse instante de uma outra passagem que diz: a quem iremos? É como se eles dissessem a mesma coisa para Jesus. A quem iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Clamemos então esse Jesus que fica conosco, que permanece conosco. Digamos também a Ele: a quem iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Que esse Deus te abençoe e te guarde, te proteja para sempre, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a qual nós nos consagramos neste momento. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Por intercessão de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te guarde para sempre. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe.